Então, é, você, quando pega, né, a erva daninha, eu sei que a Angélica também tem grande jardim lá na casa dela, sempre tem essas ervas daninhas. Então, a gente tem que arrancar elas, porque senão elas contaminam o jardim, né? Fica feio, até pode matar aquilo que você tem no jardim, né? Porque ela vai ocupando os espaços ali, né? Então, é, tem que ser arrancado essas ervas daninhas até a raiz. Se você arrancar só a parte de cima, obviamente ela vai crescer de novo, né? E é incrível a velocidade como que eles crescem, né? E outra, como que do nada eles aparecem, né? A erva daninha parece do nada, de repente, do dia para o outro, você olha lá, começa a crescer, mas fala, mas de onde estava isso que eu não vi, né? Mas é o vento que traz, né? E assim, se você não cuidar do jardim, O nome fala, né? Daninha, erva daninha. é É isso danada, mesmo, dá nada, dá nada. Então, se você não é cuidar, danada. o dano que essa danada vai trazer é É absurdo. grande. Então, Entendeu? a gente está aqui também olhando essa metáfora, né? Mas na nossa mente, né? O nosso cérebro, que é a parte física da mente, a gente está com muitas ervas daninhas, né? Ou melhor, estava, agora estamos com menos, né? Muito menos, mas com Aí, muitas ervas daninhas, o que são o quê? São muitas crenças limitantes, crenças que perturbam, convicções que não levam a nada, que tiram a nossa força, que geram negatividades, experiências que foram ruins, negativas, ao longo da nossa vida, desde a infância. Então, tem muitas ervas daninhas que foram plantadas ali sem a nossa vontade, apareceram, né? Meio que apareceram às vezes. A gente desse jeito. não tem nem, né? Não tinha nem o que fazer com aquilo que apareceu lá muitas das vezes. E tudo isso vai tomando conta, né? Ocupando o espaço do nosso jardim e vai assim prejudicando, né? Realmente fazendo aquilo que ela veio fazer, que é danificar. E a gente tem que, a partir de uma evolução de consciência, que é o que a gente está aqui vivendo, ou a iluminação, segundo o que Buda chamou, e Jesus falou também que é luz, nós somos a luz do mundo. Ele falou, eu sou e vocês são. Então, nos colocou ali em pé de igualdade. Então, quando a gente começa a buscar. Ó, Cícera aí, tudo bom, Cícera? Começa a buscar esse aumento do nível de consciência, esse alargar das estacas da tenda, né, para enxergar melhor quem a gente é, o que nós somos. Então, a gente começa a ter a oportunidade de tirar essas ervas daninhas que foram colocadas lá, às vezes até por nós mesmos, colocamos essas ervas daninhas, porque inconscientemente a gente não sabia que estavam lá, ou até sabia, mas não sabia como fazer para tirar. E agora, aumentando esse nível de consciência, nós começamos a perceber, a notar essas ervas daninhas e temos então a oportunidade de arrancar pela raiz essas ervas daninhas, esses pensamentos negativos, essas crenças que nos colocam para baixo, que nos limitam, essas experiências negativas do passado que muitas vezes colocaram e deixam a gente distante de quem a gente é de verdade, limitam o nosso potencial, né? Apagam a nossa verdadeira imagem como imagem e semelhança do Criador.
Então, o nosso, a nossa escola, né, ela tem como objetivo, né, reforçando o pano de fundo, justamente fazer com que esse jardim maravilhoso que nos foi dado e onde a gente foi colocado, né, a Bíblia chama até do jardim do Éden, né, do Éden significa paraíso. Então, é fazer desse jardim não um lugar de sofrimento, não um lugar de dor, não um lugar de pobreza, do sentido de estar muito distante daquilo que é a verdade, a realidade, não um lugar onde se tem assim vontade de não ficar, né? Porque muitas das pessoas hoje em dia elas não querem, elas não gostam de estar onde está, né? De fazer o que fazem, de ter o que tem, tá sempre olhando para o futuro, sempre desejando o próximo passo, o próximo dia, o amanhã, o amanhã, o amanhã, e a gente tem toda um sistema no mundo que acaba levando também a gente a agir, a pensar, a agir dessa forma, não gostando do momento presente, né? Não aceitando o momento presente, e isso é inconsciente, né? A gente não percebia isso, e a gente vai levando e vai passando o tempo, daqui a pouco a gente vai olhar para trás e vai falar: meu, o que que eu fiz com o meu jardim? O que que eu plantei nesse jardim? O que que eu deixei acontecer nesse jardim? Justamente por não ter consciência da nossa potencialidade pura, o qual a gente já estudou bastante na série Os Filhos da Luz, e aquela série, para mim, é maravilhosa, maravilhosa, quiçá assim, uma das mais importantes mesmo, porque ela nos dá o pano de fundo, ela nos dá a base para tudo que a gente vai aprender daqui para frente. Porque uma vez que eu tenha clareza da minha identidade, de quem eu sou de verdade, que eu sou potencialidade pura, e mais importante, uma vez que eu me sinta como uma potencialidade pura, né? Uma vez que eu me apercebo, que eu me noto, que eu me vejo como potencialidade pura, isso muda tudo. Eu não vou mais precisar de um salvador, eu não vou mais precisar de um socorrista para vir aqui e, e me ajudar por qualquer coisa. Sabe, aquela ideia que a gente muitas vezes aprendeu que a gente tem que adorar a esse, aquele outro, como se essa adoração fosse trazer para mim aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, e esqueço, né, sou inconsciente, não sei, não sabia que o poder já foi me dado, né? Salmo 115:16 fala: ao Senhor pertence o céu, mas a terra foi dada aos homens. Então, é cuidar do nosso jardim, é cuidar daquilo que ele já nos deu, e ele deu para gente, o Criador, algo fantástico. Ele deu aquilo que é dele, né? Aquilo que vem como parte dele. É como se ele pegasse mesmo, né? Eu botei uma frase esses dias no Instagram, não sei se todo mundo aqui tem meu Instagram, mas eu sugiro que você tenha e sempre olhe lá o que eu posto. Remy, um pensador, né, um filósofo, ele escreveu assim: nós não somos uma gota no oceano, nós somos um oceano em uma gota. Isso muda tudo, porque eu ser uma gota no oceano, eu sou só mais um. Agora, se eu sou o oceano em uma gota, cara, eu sou demais. Eu sou tudo, eu sou parte do todo. Eu sou
grande, né? Não o maior é o Criador, logicamente, mas isso me dá uma identidade real daquilo que eu realmente sou. E aí eu começo a aceitar essa verdade de quem eu sou. Então eu começo a acreditar que eu não sou rejeitado, que eu não sou abandonado, coisas que a erva daninha dentro desse jardim quer dizer que a gente é, né? Você imagina olhar para um jardim todo cheio de mato, né, que não serve para nada, meu, você fala, meu, que coisa horrível, né? Que coisa absurda, que tal. E muitas vezes a gente estava se olhando assim, se olhando como que fosse um jardim feio, né? Um jardim abandonado, um jardim rejeitado. Pô, ninguém liga para mim, ninguém cuida de mim, né? Ninguém me dá ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém me dá uma força. E a gente começa a agir assim como vítima, é, ou então começa a agir como vendo vilões, né? Botando culpa em A, B, C. Ou então se eximir, ah, mas também não tenho o que fazer, né? Não posso fazer nada, e deixando esse poder que o Criador nos deu de criar como Ele também criou e continua criando. Então, quando a gente tem essa clareza de filho da luz, a nossa história muda. Ela não pode mudar, ela muda de forma até natural, porque a gente começa a entender as capacidades, né, pela potencialidade que a gente tem e entendendo todas aquelas leis espirituais que a gente já conversou, além da potencialidade pura, a doação, causa e efeito, menor esforço, atenção e intenção, desapego, propósito. Quando eu começo a juntar tudo isso, entendendo que eu sou a potencialidade pura, entendendo que eu sou um com a fonte, que eu sou como ele é, claro, guardado as proporções, né? Mas eu começo a entender que o que eu penso, eu crio e começo a observar, por isso que eu falei tanto para vocês do exercício de observar o pensamento. Quando eu começo a observar o que eu penso e a observar o que eu sinto, isso já traz o despertar para essa nova consciência. Porque a maioria das pessoas, lembra, estão identificadas com o pensamento, estão grudadas no imã, lembra? Eu falei que o imã era a mente, né? Estão grudadas no imã de tal forma, estão presas que ela nem sabe quem ela acha que ela é o pensamento. Então o pensamento dela fala para ela: não, isso aí para você não vale, para você não serve, você não tem condição. E ela fala: eu não tenho condição disso, para mim não serve, eu não consigo, porque ela só consegue enxergar aquilo que ela acha que pode fazer, mas ela não consegue sonhar, ir além daquilo que ela está vivendo no momento agora. Ela acha que ela é aquilo que ela vive no momento, mas entender, se ver como consciência, como ser, a gente não tem teto. A gente começa realmente a sonhar e dar vazão ao sonho, e acreditar além daquilo que eu posso fazer hoje. Claro, lembrando, né? Fazendo as ações, fazendo aquilo que tem que ser feito, botando a mão na massa em várias coisas, buscando habilidades, técnicas, tendo experiências práticas, tudo isso é importantíssimo. Mas eu não fico mais preocupado, com medo, ansioso durante a trajetória, com medo de não chegar onde eu quero, lembra?
porque a minha atenção ela não está mais no resultado. A minha atenção está no presente, está no agora, está na eternidade, está na porta estreita que Cristo falou, que é a porta da vida, e não no passado nem no futuro, que é a porta da perdição. Então, é, esse é o grande propósito nosso, né? O propósito primário, né? Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e o mais é acrescentado. Então, é isso que a gente está vivendo aqui, sem falar de religião, mas falando de espiritualidade, e falando, óbvio, muito de Cristo, porque é uma referência, talvez para mim a maior referência até de quem falou e mostrou e viveu, e que às vezes não foi tão bem interpretado. E o que a gente precisa é realmente entender melhor aquilo que ele veio trazer, mostrar e praticar, né? Viver esse estilo de vida de um homem do céu, né? Como diz o Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu. Então, que a gente possa viver na terra realmente como uma pessoa do céu, uma pessoa que não fica temerosa, preocupada, cheia de estresses e ansiedades por falta de conexão com a fonte. Então, o Filho da Luz ele traz de volta, né, essa conexão com a essência, né, com o ser, com a fonte. E é nessa conexão que reside a nossa realização de todos os nossos sonhos. É claro que as pessoas podem realizar grandes coisas sem essa conexão, né? Eu acho que é por isso que no Sermão do Monte, Cristo ele falou: você vai conquistar o mundo inteiro, mas você vai perder a sua alma. Ou seja, a pessoa pode conquistar muitas coisas e ser famosa e ser multimilionária e ter isso, ter aquilo outro, e não tem nada de errado com isso, mas se ela não tiver conexão com a fonte, tudo isso Salomão chamou de vaidade, né? Não serve para nada, é vazio. Então, é a gente, com essa conexão, poder de verdade desfrutar dessa, dessa vida terrena, desse tempo aqui na terra que nos foi dado para desfrutar, para realmente construir, né, família, coisas, trabalho, negócios, e ter aquilo que de melhor essa terra ela pode produzir, né? Então, acho que é por isso que um profeta lá, ele falou, né, Isaías, dizer ao justo que tudo lhes irá bem, né, pois comerão do fruto das suas ações. Então, o justo é aquele que é parecido com o Pai. O justo é aquele que pensa como o Pai pensa, né? É aquele que cria como o Pai cria. Então, quando eu entendo que eu sou esse justo e todos vocês são esse justo, nós então vamos ter escolhas. Lembra quando a gente falou da causa e efeito, que haviam duas referências e dependendo da referência que a gente escolhe, a gente vai ter o efeito, o resultado que a gente deseja. Então, se a minha referência ela é a essência, ela é o ser, ela é a potencialidade pura, então, com certeza, o efeito, a consequência da minha escolha vai ser muito além do que eu possa pedir ou imaginar. Vai ser sempre bom. Tudo vai ser bom, né? Comerá do fruto das suas ações. Então, isso
uma breve recapitulação daquilo que a gente viveu, aprendeu ao longo da série Filhos da Luz. E vou abrir aqui mais uma vez para quem quiser tirar mais alguma dúvida aqui, quiser fazer alguma pergunta. O Wagner está doido para perguntar ali que eu estou vendo. Cadê o João? Não está aqui hoje, é? O João acho que esqueceu da aula hoje. Está cabulando a aula. Perguntador. A Angélica também gosta de perguntar, né? Então, vou abrir aqui um espaço um pouquinho para vocês fazerem alguma pergunta antes de eu entrar na nossa introdução, de fato, para a próxima série nossa que se chama Mestre de Si Mesmo. Cara, vai ser demais essa série e ela é importante que a gente tenha o mais claro possível. A primeira, que foi Os Filhos da Luz, para que nessa próxima, Mestre de Si Mesmo, a gente então possa aproveitar assim mais ainda. Porque sabe aquela coisa de que se eu perdi a aula anterior, a série anterior, não vou entender muito bem a série seguinte, é meio assim, elas estão conectadas. Então é muito importante que aqueles 7 princípios dos filhos da luz possa estar assim bem claro na sua consciência, né? Para que a gente avance com toda a carga, assim, né? Com todo o poder mesmo para essa próxima que é ser mestre de si mesmo. Então, bora perguntar aí, Alfredo. Tava tirando do mudo aqui. Assim, eu tô. A maioria das minhas interações elas seguem a mesma natureza, né? Eu tô tentando aproveitar esse conteúdo, mas é difícil para mim, às vezes, me desconectar né, do que eu vivi da minha história, né? Então, você falou uma coisa agora que me fez chamar a atenção, que é a questão do oceano, né? Que é essa coisa de, eu sou o oceano, né, na gota, né? Eu entendi, acho que eu entendi o ensinamento, né? Mas eu me lembrei muito do filme de Paulo. Não sei se você já assistiu o filme de Paulo. E aí tem uma cena que Paulo está conversando com um soldado romano na prisão, né? E ele explica justamente o que é ter uma vida com Jesus, né? Aí ele pega assim um punhado, não sei se você já viu essa cena, ele pega um punhado de água assim, né? E ele fala, ó, a vida é isso, né? Você pega a água e aí a água vai caindo da mão dele, né? A vida vai se desfazendo, né, com o passar dos anos, né? E aí depois ele fala assim, olha, mas viver com Jesus, né, na verdade, ele fala que você sai dessa, você deixa de ser essa gota e você passa a ser o oceano, né? E aí nesse momento eu conectei com o que você falou, né? Então quando você percebe quem você é, né? O que você representa no universo, você sai dessa coisa de viver o temporal, o momentâneo, o passageiro, né? Tem até uma passagem que fala na Bíblia, né? Que a gente tem que se apegar às recompensas que não estragam, né? Que não perecem, né? Aquelas que são eternas, né? Que já são reais para a gente. Então, às vezes, para praticar esse estado de consciência, né, de entender que o que a gente vive aqui é pleno, né, e é perfeito, né, e é contínuo, é difícil, né? Enfim, é mais uma reflexão mesmo, não é nenhuma pergunta, mas é que inicialmente não me veio uma dúvida, mas me veio mais uma vontade de compartilhar, porque para mim é quase que inevitável, né? Como eu fui criado na igreja evangélica, vamos chamar assim, né? Vamos dizer assim, é o que eu tenho de mais referência no que tange assuntos espirituais, né? Então, eu estou sempre tentando sair da minha bolha para ampliar meu entendimento, mas é isso, entendeu? Acho que é só para fechar assim, na verdade, o que talvez se torne uma pergunta, né? Que essa vida, né, com o divino, com Cristo, é que liberta muitas pessoas, né? Como é que você entende hoje, como é que você exporta essa figura do Jesus para um entendimento mais amplo? É que assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente aprendeu que Jesus é o nosso Salvador. Você E, e desculpa até eu ser chato, eu insistir sempre nisso, tá? Parece que eu tudo tô bem. Não, tudo bem. criticando, mas não é mais uma limitação minha. Não é nenhuma limitação, é uma vontade de ampliar mesmo. E a gente tem que, assim, arrancar essa erva daninha dessa crença de achar que Cristo está lá fora. Não estou falando que você está vendo dessa forma, não. Mas às vezes até inconscientemente a gente dá uma percepção de que Jesus ele tem que ser adorado, mas a gente esquece que Jesus a gente tem que ele não queria ser adorado, ele queria ser imitado.
Então, imitado no sentido que ele falou, que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Então, a fazer, como ele falou, as mesmas coisas que eu fiz e outras maiores. Então, claro, não estou falando que todo mundo tem que sair curando os doentes, né, e multiplicando pães e peixes. Até poderia também, se ele falou que você pode, a gente pode, né? Mas assim, eu acho que no mínimo a gente alargar a nossa consciência, que é o objetivo nosso curso, da nossa escola, e sair fora desse padrão do mundo de sofrimento, né? Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, a gente entender que a gente não é do mundo, isso faz toda a diferença. Então, eu tenho que olhar a Cristo como talvez o irmão mais velho, né? Ele é até chamado na Bíblia como primogênito, o primeiro. Não que de verdade ele tinha sido primeiro, né? Se você olhar Sócrates, próprio Buda, Lao Tse, caras que tiveram há 500 mil anos antes até, eles viram coisas e falaram coisas muito chocantes sobre a espiritualidade, né? E talvez tenham muitos outros até, mas assim, Cristo para a gente é a maior referência, porque a gente cresceu e muitos de nós aqui, né, com esse entendimento, com esse conhecimento. Agora, ele não está lá fora, né? Entender que o mesmo que estava nele está em nós. É isso que ele queria falar o tempo todo. Quer dizer, a mesma consciência que estava nele está em nós. A mesma luz que estava nele está em nós. Então, ele falou: eu sou a luz e vocês são a luz. Então, ele sempre nos colocou em um pé de igualdade. Um dia ele falou assim: vocês não vão ser mais servos, vocês vão ser amigos. Porque o servo não conhece o que pensa o seu senhor, mas o amigo sabe. Então, ele o tempo todo, ele quis com que as pessoas tirassem as ervas daninhas das crenças limitantes, das convicções, de tantas coisas que limitavam e impediam eles de serem felizes, de terem paz, de realmente sentir o amor que de um ar de ciúme, o amor que não se exaspera, o amor que tudo crê, que tudo sofre, tudo espera, que jamais acaba. Então, ele estava o tempo todo levando os seguidores, né, os seus discípulos, para entenderem isso, para viverem do mesmo jeito que ele estava vivendo. Mas muitos não compreenderam, né? Acho que depois dele, Paulo foi o que melhor compreendeu depois. Aí Pedro também compreendeu. A gente vê na Bíblia vários outros, João, que foram avançando, foram criando, né? Paulo uma vez ele falou: não que eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Então a gente está aqui também. Não, ninguém aqui, eu não sou perfeito, né? Eu acho que ninguém aqui é perfeito, mas a gente está avançando, está prosseguindo para esse alvo de se enxergar, de se ver, de se sentir como consciência de Deus, né? Como um pequeno, difícil falar isso às vezes, para vocês eu posso falar, mas pequenos deuses na terra. Aliás, Jesus falou, né? Quando ele falou que ele era Deus, os caras quase mataram ele. Aí ele falou: mas está escrito lá no Salmo, não lembro, acho que é 82:10, e o salmista falando que nós somos deuses mesmo. Então, ele calou a boca lá dos religiosos, né, naquele momento. Então, assim, nós somos como ele é, e é difícil aceitar isso, porque a gente ficou tanto tempo ouvindo que a gente não é, ou seja, que a gente é um monte de coisa ruim, é falido, é doente, é coitado, é fraco, é desprezado, é rejeitado, é esquecido, não é amado. A gente ouviu tanta coisa e muitas experiências da nossa vida parece que reforçaram essa verdade, né? Às vezes, se você nasceu num lar, numa casa onde, pô, sei lá, teu pai
só esculachou você, e você fala, mano, como assim eu vim aqui para não sofrer e nasci e tô aqui sofrendo, né? Então, a vida exterior da gente, ela muitas vezes parece que tudo isso que a gente está falando aqui, isso não é real, né? Isso não existe. Só que agora, a gente maduro, a gente adultos, nós temos que entender que nós temos a responsabilidade da nossa própria vida. Então não tem mais essa que Jesus que vai fazer, que Deus que vai fazer, que meu pai, que minha mãe, que fulano, que ciclano, que o governo, que sei lá quem vai fazer. Cara, não existe isso. Ou sou eu ou sou eu. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que botar para fora esse poder que eu tenho e fazer acontecer. Então, quando a gente se vê como ele, a gente começa a empreender nesse jardim as flores, as plantas mais belas que possa existir. Porque aí acabou o medo, né? Se você está ligado na fonte, você não tem mais medo. João falou isso, né? O amor lança fora o medo. Então, você vai falar, mas o avião caiu aí, você não tem medo de andar de avião? O avião caiu, assim, se cair comigo, né? Peraí que eu vou dar três toques na madeira aqui, brincadeira. Mas, se cair, cara, tudo bem, tá tudo certo. A gente também Tá não tudo é, certo. não vai viver, a gente não vai viver para sempre, né? Então, se o criador achar que tem que ser dessa forma, tá tudo bem também. Eu não tenho que ter medo. Agora, se eu ficar pensando nisso, meu Deus, e se o avião que eu pegar for cair? E se der uma pane? E se o piloto não sei o quê? Cara, isso cria o que você pensa. Então a gente está aqui para tomar consciência disso. O poder que tem o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa palavra, que é bíblico, está na Bíblia isso até. E todos os grandes sábios falavam isso. Então, eu tenho que me aperceber desse poder e começar a aprender e a cada dia mais dominar esse poder para que eu possa começar a criar as melhores flores, as melhores plantas, os melhores frutos para o meu jardim. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Então, assim, falando de religião, teve muita coisa boa, lógico, a religião ela ajuda, né? A muita gente, me ajudou em muitos momentos da minha vida, mas existe um novo nível, né? Um novo passo que a gente tem que se aprofundar nos aqueles ensinamentos e, de fato, botar em prática, né? Por isso, tantos exercícios, né, que a gente passou, os portais para acessar essa fonte, né, para entender quem a gente é de verdade, para a gente começar a botar em prática e fazer a diferença, né? Viver a vida que de fato a gente veio para viver. Jesus falou: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quer dizer, quem é o ladrão, né? O ladrão é a mente condicionada. Então, se eu estou condicionado na minha mente, nós falamos bastante disso, né? Eu vou viver sempre a repetição do meu passado, ou de passados até dos meus antecedentes, né? Vou repetir padrões e que não vão me levar para onde eu quero de verdade.
Então eu tenho que sair fora dessa matriz, né? Eu tenho que sair fora desse condicionamento mental, me descolar desse fluxo de pensamento repetitivo, involuntário, automático, e de fato começar a pensar, a ter um pensamento livre, a ter poder de escolha, para ter de verdade o livre-arbítrio. Porque até então, lembra, a gente não tem livre-arbítrio. Se eu não souber que eu sou de verdade, eu sou só mais um. Eu vou estar sendo guiado por quem? Então, quem controla as pessoas? A mente condicionada, né? Então, e a gente vive num mundo onde o sistema todo é projetado para isso, né? Quer dizer, quanto menos se souber disso, menos cabeças pensantes existem. Então, as pessoas elas vão sendo manipuladas, vão empobrecendo, elas não vão enriquecer. Então, vai ter sempre lá um grupo que vai dominar tudo, né? Que vai manipular tudo. E as pessoas vão sendo ali as vaquinhas de presépio porque não percebe, porque não sabe quem é, porque não tem noção do seu poder. Fala, Alfredo. Cara, vou falar uma coisa curiosa, assim, né? Eu estava assistindo esses dias algumas coisas de debate lá do governo da Prefeitura de São Paulo e tudo, né? Não quero trazer assunto de política aqui, não. Eu estava vendo um dos candidatos falando que ele disse que o problema da nação é problema de mentalidade. Ele falou que o problema do povo brasileiro é o problema de mentalidade, né? Essa coisa de ser escravo, de o tempo todo ter muito assistencialismo. Então, claro, ele estava falando de uma plataforma de governo, mas ele teve uma abordagem que eu nunca tinha ouvido um candidato falar. Não sei se ele é bom, não sei se ele é ruim, acho que não quero entrar no mérito político aqui, mas eu achei interessante, porque eu acredito muito na questão da mente, né? Você falava do poder do agora, né? De ali também, despertar da nova consciência e tudo, o segredo, né? Parecem interpretações diferentes da própria Bíblia, né? Em algumas situações, né? A forma como você lida dessas situações, ela determina, né, inclusive o seu bem-estar, né? Como que o corpo adoece, né? Ele responde a esses estímulos mentais, né? Isso é muito doido, assim. Então, a gente começa a aceitar e isso vai até a pessoa fica mais curvada, né? Quando começa, não sei, eu tô falando muita viagem aqui. Não, não, é isso mesmo. A nossa mente, ela controla o nosso corpo, né? A nossa mente, ela é uma ferramenta maravilhosa que precisa de governo, que precisa ser bem usada para que ela gere, então, um produto, né? Um resultado maravilhoso, um resultado bom. Agora, a mente é o seguinte, né? Ou você usa ou você é usado. E a maioria das pessoas, segundo Napoleon Hill, 95% das pessoas, elas são usadas, né? Aquele livro Mais Esperto que o Diabo que ele escreveu, fica bem claro isso aí. Então, quem não leu também, tá mais um livro aí para você ler, né? Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Então, eu preciso entender como funciona a ciência da mente, eu preciso ser um especialista na ciência da mente, ou ir me aprimorando em como é que ela funciona, e a gente está aqui falando muito disso, para poder usá-la, porque é ela que cria. Deus nos deu uma mente poderosa, né? Eu acredito que, assim, vou dar minha versão, assim, um pouco da criação, né? Para criar o mundo, foi necessário uma força de. Isso é física até já, provado, repulsão e expulsão. Então, existem duas forças muito poderosas, básicas na Terra, para que houvesse matéria, para que houvesse a parte física. Então, essas forças criadas, elas foi necessário, né? Assim, foi preciso meio que existir uma mente. E a gente sabe que na Terra, no mundo, né,
tudo é temporário, tudo tem um prazo de validade, né? Existe um tempo cronológico e a tendência é de a tendência é de degradação, né? A tendência de tudo é a impermanência. Então, a mente ela vai levar tudo para a impermanência, para degradação, porque ela foi criada assim. E isso gera o negativo, gera resistência. E tudo isso não tem nada de ruim, porque se não fosse essas coisas existirem, não existiria matéria, não existiria o ser humano, não existiria os animais, não existiria as pedras, não existiria nada. Então, é, o Criador fez de propósito, lógico, mas ele deu, olha, isso que é interessante agora, né? E a Bíblia corrobora, lógico, tudo isso que eu estou falando. Ele fez o ser humano, porque assim, a mente sozinha, ela não cria nada. Ela precisa do ser humano para criar. E o Criador deu para a gente, quer dizer, como imagem e semelhança dele, o poder de usar então a mente e criar o que a gente quer. Ele não deu esse poder, por exemplo, para os animais. Os animais não podem criar o que eles querem. Você já pensou se a mangueira pudesse criar o que ela quisesse? Talvez ele ia falar assim, ó, eu não quero mais fazer manga, não. Eu quero, eu quero fazer melancia. Eu vou ficar lá embaixo, quietinho lá, esse negócio de ficar subindo aqui e esse monte de pipa aqui se pendurando aqui, pô, quebrando meus galhos aqui. Eu tô fora, eu quero ser uma melancia, que eu quero ver. Ele não deu essa inteligência, né? Esse poder para as plantas, nem para os animais também. Quer dizer, ele deu para o homem, para o ser humano. E então, só que é o seguinte, ele deu o poder, mas quando a gente chega na Terra, ninguém fala para a gente desse poder, né? Esse poder está latente dentro da gente, ele está escondido lá no nosso coração, né? Nosso interior, nosso profundo, que é o nosso ser, que é a nossa essência. E essa essência ela precisa ser ativada, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser percebida, ela precisa ser sentida para que, de fato, ela use da melhor maneira a mente. Porque enquanto ela não está ativada, enquanto ela não está percebida, enquanto ela não é sentida, essa essência, a mente faz do homem o que ela quer. Por isso que é o ladrão que veio roubar, matar e destruir. Porque não se tem ainda entendimento, consciência de como usar ela, a mente, ao nosso favor. Então a gente acaba usando a mente, que na verdade é ela que nos usa, para fazer um monte de coisa errada. Então, assim, a gente está onde a gente está hoje, para o bem ou para o mal, porque foram nossas escolhas. Nós escolhemos estar onde estamos hoje. Foram os nossos pensamentos que criaram boa parte, eu acredito, do que a gente vive e faz hoje. O bom disso é que, uma vez de agora desperto para essa verdade, isso nos liberta para poder realizar coisas maiores, viver coisas maiores. E não permitir mais que a mente, que outrora dominava nosso ser, né? Dominava a nossa vida e o nosso futuro, e impedir a gente de criar o nosso próprio futuro. Então você imagina, né? A gente vai falar do mestre de si mesmo, então alguma das aulas isso vai estar dentro. Quer dizer, você pensa numa coisa, vou abrir um negócio, sei lá, né? Vou fazer um negócio novo. Aí a mente, ela entra e fala assim para você, mas cara, você tem certeza disso? E se der errado? Ó,
Lá no passado, isso já aconteceu e você se ferrou. Você vai querer se ferrar de novo? Né? Então, assim, a, a nossa mente ela quer ocupar o espaço, ela quer ter o controle. E aí você se desconecta, às vezes, do resultado, do sonho, do propósito que você tem e, e olha para trás e fala: realmente é difícil, isso é complicado. Né? Poucas pessoas têm esse sucesso. Pô, aí de repente você fala: não, mas vai dar certo, mas vai dar certo. Aí você fica aquele conflito: vai, não vai, vai, não vai. O que, que é isso? Isso é a mente. É a mente dominando o nosso ser, né? Querendo dominar a nossa vida e tirando da gente o poder da criação. Então, uma vez que eu começo a entender como a mente funciona, sendo consciência, porque eu estou vendo isso, essa conversinha, né, da serpente, né, essa conversinha na minha cabeça, de que não vai dar certo, de que não é assim, de que, olha, vai acontecer o que já aconteceu de novo, olha, não sei o quê, querendo me tirar do meu objetivo, do meu propósito. Uma vez que eu percebo isso e sei quem eu sou, eu não vou dar mais ideia. Eu não vou mais dar atenção a esse tipo de comentário. Eu vou estar com o meu, lembra, o meu foco de atenção plena. Lembra do foco de atenção plena? A gente falou disso lá na atenção e na intenção. Eu vou estar com o meu foco de atenção plena naquilo que eu quero, não naquilo que eu não quero. Porque eu vou estar de olho nas minhas emoções. A emoção botou dúvida, medo, eu falo: opa, isso daqui não me pertence. Isso aqui é coisa da minha mente. Vou voltar para o agora. Vou voltar a olhar para quem eu sou de verdade. E eu sei que isso já está dentro de mim, isso vai acontecer. Se eu tomar as ações que eu tenho que tomar, que eu sei que eu tenho que fazer. Então, cadê o medo? O medo vai embora, a preocupação acaba, a ansiedade, ela deixa de existir. Então, é essa jornada que a gente está aqui empreendendo, né? Se a gente olhar aqui a figura que eu botei da caverna de Platão, a gente vê aqui o fogo. Esse fogo representa o quê? Esse fogo representa a mente, porque é uma luz meio que artificial, porque ela traz o conhecimento, né? Então, é o que a gente sabe, é o que a gente conhece. Então, é o que é seguro, é o que é confiável até aqui. Então, tá aquele fogo ali iluminando. Aí tem esses homens aqui de capuz, com esses símbolos aqui, cavalinho, a argola ali, né? Uma ave, um jarro. Esses são os pensamentos condicionados. Então, a mente ela tem os pensamentos condicionados e projeta a sombra desses pensamentos condicionados para as pessoas que estão ali, ó, atrás do muro, sentadas, acorrentadas, são prisioneiros. E os prisioneiros estão ali, olhando para aquela televisão, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Olhando para aquele filme ali e não sai do lugar e se conforma com aquilo ali. E não consegue ver outro tipo de situação, de imagem, a não ser aquela sombra que é feita por esse fogo que é a mente através dos pensamentos condicionados, né? Agora, um dos prisioneiros, doido, louco, xarope da cabeça, resolve sair e ver o que tem além da mente, o que tem além dos pensamentos. E ele vai e acha que o caminho de saída da caverna e sobe e vai para fora e vê a luz de verdade. Ou seja,
aquele ali, ele alcançou a iluminação. Aquele ali, ele elevou a sua consciência. Ele parou de ficar olhando só as sombras, de estar dominado pelo pensamento condicionado, pela negatividade, pela letargia, pelo conformismo, de estar ali sem fazer, né, sem sair do lugar, preso àquela situação, preso ao passado, preso ao futuro e não sair do lugar. Quer dizer, ele resolveu falar: não, tem muito mais para mim viver. Eu posso viver o meu sonho. Não é essa escuridão que eu fui chamado para viver minha vida. Tem que haver algo maior. Havia alguma coisa dentro dele. O que estava dentro dele latejando lá? Era a plenitude, era a paz, era a alegria, era o entusiasmo, era a abundância, era a criatividade, a sabedoria. Quer dizer, estava latejando, como lateja dentro de nós também, para que a gente possa entender, compreender, botar para fora e viver essa vida abundante, o qual a gente foi chamado para viver. Viver pela fé. O justo vive pela fé. Então, é acreditando mesmo sem ver, mesmo sem ter, mas eu acredito que vai acontecer. Então, como vai acontecer? Eu não sei. Aí o universo vai trazer existência que não existe. Aí o universo vai fazer com que tudo coopere para que aquele que é o meu propósito, meu sonho, meu desejo, se torne realidade. O que que eu preciso fazer? Eu só preciso ter fé. E fé não é esperança, né? Fé vem antes da esperança. Fé, ela sai do amor. Ela sai dessa convicção, né? Dessa certeza de que eu tenho esse poder, eu sou potencialidade pura, eu tenho o poder de criar. Então, eu vou enxergar o que eu desejo, vou tomar as ações que eu tenho que tomar e vai acontecer. Você imagina, ó, aqui tem um caroço de pêssego. Esse caroço de pêssego aqui, ele sabe qual é o potencial dele. Sabe qual é o potencial desse caroço de pêssego, desse tamanhinho aqui, que cabe entre os meus dedos? É o potencial de uma grande plantação de pêssego. Aqui na Geórgia tem uma das maiores plantações de pêssegos do mundo, né? São os melhores pêssegos que eu conheço, pelo menos, estão aqui, na Geórgia, que é o estado vizinho aqui da Flórida. Essa simples semente tem um poder, um potencial gigantesco. O que que precisa? Só precisa plantar, colocar ele numa terra boa, numa terra apropriada e praticamente não tem que fazer mais quase nada, né? Porque a chuva Deus providencia e a terra tem tudo que precisa, ela vai crescer, vai desenvolver, claro. Se você adubar, né, cuidar um pouco ali, não deixar as ervas daninhas sufocar, tal, isso pode potencializar ainda mais, né, esse crescimento. Mas assim como esse caroço de pêssego, essa semente tem esse poder, você imagine eu e você. O que que a gente não pode fazer? Né? Cristo falou, você vê a ave do céu, você vê o lírio do campo, vocês valem muito mais do que tudo isso. Então, ter essa certeza, essa convicção e aceitar isso, porque às vezes a gente tem problema de aceitar quem a gente é de verdade. É mais fácil a gente aceitar que é um bosta, aceitar que a gente não consegue, aceitar que a gente é pobre, de maré, que a gente nasceu para ser doente, ser infeliz, do que aceitar que a gente é a mais alta criação dessa terra. Então, assim, bora aceitar
quem a gente é de verdade. Bora aceitar que nós somos essa consciência pura e é esse caminho, né, que esse homem que se descolou dessa multidão de prisioneiro que está aqui atrás do muro. Eu lembro de uma frase de Paulo que ele fala: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transforma ele pela renovação da sua mente, do seu entendimento. E assim você vai experimentar o que tem de melhor, o que Deus tem de melhor para a sua vida. Então, é praticar, é viver isso. Eu mandei outro dia o exemplo de meditação que eu estava fazendo de madrugada aqui para vocês, né? É uma das formas da gente começar a entrar nesse campo, porque quando você faz a meditação, você entra dentro do nada. Eu não sei se você percebeu, mas às vezes o que que você vê na meditação? Você não vê nada. O que que você ouve na meditação? Você não ouve nada. Aí você fala, caramba, mas eu fiz tudo isso para nada? Parece sem sentido. Parece sem sentido. Agora eu vou te perguntar, você veio da onde? Da onde você veio? Responde alguém aí, pô, não me Do deixa nada, sozinho. Obrigado, Alfredo. Você veio do nada. Você não era nada. Aí quando você faz esses exercícios, você volta para o nada. Você vai para onde? Para onde você nasceu. Mais ou menos, nasceu, né? Não tem nasceu porque não é a vida é eterna, né? Você sempre esteve, né? Mas assim, só para uma linguagem, você volta para ser quem você era, você se vê no nada, porque nós, na essência, viemos do nada. Agora, o tudo vem da onde? do nada. O tudo vem do nada. Esse é até um axioma que fala, né, cara? Porque assim, o que que é, se Deus é tudo, né? O que que veio antes de Deus, né? Eu não sei se você já viu essa discussão, né? Porque é difícil explicar um negócio desse, né? Acho que vai além da compreensão humana. É porque a mente não compreende isso. A mente, ela não quer compreender, porque se a gente deixar, se a mente deixar a gente compreender isso, ela perde poder, ela perde o domínio sobre nós. Mas você acha que é possível o homem compreender isso, cara? Porque assim, eu já me peguei várias vezes tendo esse pensamento, cara. Eu falei assim, cara, a gente fala quando a gente pensava no Big Bang, né? Beleza, o Big Bang eu consigo entender que houve um começo, tá? Mas e antes? Aí toda vez que Mas você pergunta e antes, e antes, e antes, chega uma hora que você não consegue mais pensar. é porque você está querendo entender pela mente. Você está querendo pensar pelo pensamento. Quem gera o pensamento é a mente. Não dá para entender isso pela mente. Por isso que quando você faz o exercício, você vai lá no nada, na escuridão, e você sente o nada, sente a escuridão, sente o silêncio. É isso que eu preciso, que eu desejo que vocês percebam. A hora que vocês perceberem o nada, a escuridão, o silêncio, vocês vão se familiarizar. Você fala: caramba, é isso, eu sou daqui, é isso que eu sou. E aí, esse silêncio que existe, que a mente não está mais ali, porque a mente ela não entra no nada, né? Isso é um lugar secreto, né? Jesus falou: vai para o lugar secreto, fecha essa porta. E eu tô lá, me busca lá, né? O pai tá lá. Então, a hora que eu entro nesse lugar do nada e eu sinto o nada, ao mesmo tempo eu sinto tudo. Aí eu começo a me aperceber e começo a me diferenciar de quem eu sou e de quem são os meus pensamentos e de quem é a minha mente. Então, assim, a mente não entende isso, porque a mente não foi feita para entender a consciência. A mente foi feita para ser usada pela consciência, para que a consciência crie aqui na Terra o que ela bem entender.
Agora, a mente, como eu falei, ela tem um viés, ela é drivada, nem existe essa palavra, eu acho, né? Ela é intencionada para o negativo. Aliás, isso é bíblico, né? São Paulo ele fala que a gente tende para o pecado, né? A carne, né? A força da carne que tende para o mal, que tende para o pecado. Isso é uma realidade, mas isso é físico. Olha a gravidade. Se você jogar uma pedra para o alto, ela vai cair. É a força da gravidade, ela tende tudo para baixo. Tudo vai, né, para o chão. Então, agora, saber dominar essas forças, entender como funcionam essas leis, faz com que a gente use essas mesmas leis para que se desfrute delas. Por isso que o avião, ele com todo aquele peso de toneladas, ele voa. Olha o que a mente foi capaz de criar. Um objeto que transporta toneladas de peso que a gente às vezes não compreende. Fala, meu, mas isso era para cair. Mas tem a lei de Bornau, esqueci o nome, do físico lá. Se alguém quiser procurar e me fala, que ele fala que qualquer material curvo, impulsionado pelo vento, ele voa. A mente descobriu isso e passou a usar. Então, o mundo, a princípio, ele é maravilhoso. A gente tem que amar esse mundo e não odiar o mundo, e não reclamar do mundo, e não falar mal do mundo, e não achar que o mundo já era, o mundo vai acabar, que o mundo não presta, que não sei o que não presta, que é poluição do mundo, tudo de ruim. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então, se Deus amou o mundo, e se eu sou um com ele, como é que eu posso não amar o mundo? Eu só não amo o mundo quando eu não entendo quem eu sou de verdade. Mas uma vez que eu sei quem eu sou de verdade, eu passo a desejar, a sentir como ele sente. Então eu sinto o quê? Que eu quero, que eu desejo, que eu devo amar o mundo. Porque senão a pessoa fala, minha vida é uma droga, minha vida não presta, minha vida está muito ruim. Como é que estão as coisas? Ah, mais ou menos. Ah, estou levando. Ah, não sei, vai melhorar aí, vamos ver, tem uns problemas aí. Mas só vive problema quem está na mente. Só vive problema quem ainda vive passado e futuro. Porque no agora não tem problema. E é essa disrupção e essa consciência que a gente está avançando e cada dia ampliando mais. Então, assim, ó, agora eu acho que eu dei até um pouco mais de clareza sobre a meditação para vocês. Eu nunca falei isso, né? Nem tinha pensado nisso. Mas que isso possa ter servido para você, para vocês, para que vocês se aprofundem mais, né, nessa dinâmica. Porque eu vou um pouco mais além. Meditação, na verdade, é um estado do ser, assim como é a plenitude, assim como é a paz, assim como é a alegria. Se você se apercebe, pelo menos, vamos usar a regra de Pareto, né? 20% do teu dia, se você consegue perceber os seus pensamentos, consegue perceber das suas emoções, né, do que você está falando, se você está atento, alerta, acordado para isso, 80% do seu dia vai ser maravilhoso. 80% do seu dia vai ser maravilhoso, porque você está desperto. Porque o que traz o sofrimento, na sua grande maioria, que sai em todo tipo de sofrimento, são os pensamentos. Então, por exemplo, vamos imaginar hoje uma pessoa falando, porque eu bati o carro e
e vou ter que pagar franquia e não sei o quê, e pereré, pereré, pereré. Acho que a pessoa não estava, assim, ela falou de boa até, né? Tudo bem. Mas muita gente poderia ficar mal com isso, né? Porque o que que o pensamento fala para ela? Putz, bateu o carro, vai ter que gastar agora não sei quantos mil para arrumar ou pagar franquia. Caramba, vai ter que trabalhar mais não sei quanto. Putz, para quê? Mas como é que esse cara bateu? Mas como é que isso aqui? Por que que aconteceu isso? Mas aí a mente fica trazendo um monte de pensamento que vem lá do condicionamento e faz com que a gente seja drenado na nossa energia, na nossa força. Agora, qual que é a realidade? A realidade é, houve um acidente, bati o carro. Bati o carro. Ah, tem que pagar franquia. Beleza, tem que pagar franquia. Vou ter que trabalhar, fazer hora extra. Vou ter que trabalhar, fazer hora extra. Você percebe a diferença do pensamento envolvido na situação e não ter o pensamento envolvido na situação? Quando você percebe isso, acorda para isso, bum, preocupação, ansiedade, tristeza, raiva, tudo isso vai embora. Essas emoções, porque só existe emoção na mente, nos pensamentos. Se eu tiver desperto e consciente para os meus pensamentos, eu controlo as emoções, não as emoções me controlam. Fala, Angélica. Angélica, hello. Não estamos te ouvindo, viu? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Boa noite. Eu acabei colocando lá no grupo, quando você falou de Napoleão Hill, tem duas perguntas no final do livro Tá. que eu sempre, é, toda vez que você toca alguns assuntos sobre a mente, e até nas nossas conversas, eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala em controlar a mente, que para mim não existe de controle de mente, né? Você, na verdade, não é um autocontrole, é um exercício. Ele diz assim, ó, agora me fale sobre o último dos 7 princípios. O último princípio é a cautela. Então, talvez não seja controlar a mente, mas é você ter cautela somente nos seus atos, no dia a dia. E quando você tem a cautela, que você analisa aquilo que você tem o foco da atenção no agora, naquilo que você está realizando, você tem a cautela, você consegue analisar, e essa análise, ela só não te leva para o futuro, propriamente dito, né, de repente até um crescimento, um sucesso, uma vitória, como a mente consegue analisar de forma mais racional até alguns atos que você pode e deverá realizá-los no depois, porque 1 minuto depois é o futuro, e com isso você estará sempre atento, com foco no presente. Não sei se eu fiz a comparação correta. E aí, se depois vocês puderem ler, ele diz assim, ó, aliena-se na escola e fica satisfeito quando consegue o primeiro emprego, que lhe garante apenas a alimentação e o agasalho. É uma parte da resposta da pergunta, né? Então, foi aquilo que você falou. É errado a pessoa se satisfazer somente com o primeiro emprego e o agasalho? E não é errado, né? Cada um sabe aquilo que deseja. Mas se você deseja prosperar, seja em qualquer sentido, não somente financeiramente, que eu estou aqui me referindo, pelo contrário, eu acho que quando você prospera como indivíduo, você acaba atraindo coisas melhores. Eu acredito na lei da ação e da atração. E quando eu falo da lei da ação e da atração, eu falo no universo. E quando você disse manter-se silenciado para que você possa escutar-se, escutar o todo, me veio à mente automaticamente o universo. Eu coloquei no chat, tá? O universo é o nada, né? Se você olhar, é o vazio. Mas, na verdade, o universo é o todo. É nele onde existem os planetas que nós, por enquanto, conhecemos, né? Enquanto aqui, neste planeta, e a partir deste universo que existe todo o todo.
a plantação, animais, vegetação, seres humanos, o sol, ar, oxigênio. Ele vem desse todo. E quando você olha para esse todo, você olha para o nada. E quando um astronauta vai, né, para o espaço, existe aquele silêncio. Você não escuta, não há o som. Você então escuta o quê? O todo. Porque o todo é silencioso. Ele não precisa falar, né? Basta você ouvir a si mesmo. E com isso, quando você cria essas possibilidades, você está criando para si mesmo a possibilidade da existência divina que há dentro de você. Esse livro é Não Mais sei se eu Esperto que o consegui. Diabo? É, É, né? tá no final dele, tem aquelas perguntinhas, sabe? Quando ele tem a conversa com o diabo. Eu Certo. mandei o link aí para vocês. Tá lá no grupo, tá? Certo. Então, tem algumas perguntinhas no final do livro, né? Então, ele É, faz essas perguntas. Pode falar. não, eu só ia fazer um comentário assim, ó. Napoleon Hill, ele está conversando com a mente. Então, toda essa conversa dele com a mente tá muito ligado ao mundo, né? Tá muito ligado à, à dicotomia, tá muito ligado ao positivo e negativo, porque assim é a mente. Ela é ambivalente, né? Ela tem o tempo todo esses dois lados, né? E o que eu tô querendo chamar a atenção de vocês é além disso, é como Cristo ele fala, né? No primeiro, eu até acho que eu já falei isso para vocês, o primeiro discurso dele ele falou metanoiete, vão além da mente. Então, que nem está aqui, ele fala, né? O último princípio é a cautela, próximo do hábito de alienar. Quer dizer, claro que isso é importante, né? Ter cautela, etc. Mas o que eu quero encorajar vocês é entrar num desconhecido, que é esse vazio, que é esse silêncio, entrar nessa profundidade da onde vem, por exemplo, a intuição, da onde vem a sabedoria, que é onde existe 99% de todo conhecimento, que não está na mente. O conhecimento que está na mente é o conhecimento do passado, é o conhecimento que alguém descobriu, falou, ensinou, a gente, né, também aprendeu, que são coisas do passado. Mas quando você entra nesse campo do desconhecido, que a mente odeia, porque a mente só gosta do que é conhecido. A mente, ela procura segurança. Então, aquilo que para ela não é reconhecido, ela rejeita. Então, ela precisa do conhecimento para sobreviver e faz com que as pessoas procurem segurança. E isso limita, obviamente. Então, esse lugar mais profundo da consciência é um lugar que vai além dessa conversa até com o Napoleão Hill. Não estou desprezando o conhecimento, nem muito menos a mente, nem a experiência, nem nada disso. Só estou falando que existe um lugar que vai além. O Porque Anderson, quando você fala que a mente, ela te traz pensamentos e aquilo que lhe é conhecido porque seria um porto seguro, é, então eu poderia afirmar que todos os pensamentos negativos, de medo, de insegurança que a mente gera em nós mesmos, é para que possamos manter-nos naquilo que já é conhecido, que teoricamente seria um porto seguro. E aí, quando você fala em navegar por águas desconhecidas dentro de nós mesmos, não seria aquela nossa conversa de mente e consciência?
sem Porque se dúvida. Deus depositou todo o conhecimento que Ele queria em nós, aonde estaria esse conhecimento, né? Na alma, na consciência? Porque quando eu tomo consciência de algo, é porque ela já existia dentro de mim e está nesse reservatório que chamamos de consciência. É acreditar que em cada um de nós existe um depósito de parte ou do todo, na verdade, de Deus. E aí onde estaria no coração, no pensamento? Então, eu entendo, né, é o meu ponto de vista, que esse invólucro, esse depósito, ele seria igual à consciência. Eu acho que na consciência, nós, enquanto seres humanos aqui, temos que fazer muito esforço, porque nós temos N situações ao longo do dia que são Peraí, só um minutinho. desafiadoras. Só para mim não perder o fio da meada, que você falou uma coisa Confio. muito legal. É, Nós precisamos de muito esforço. Não precisa de esforço. Isso é uma chave muito poderosa, porque a gente acha que precisa de esforço para encontrar esse lugar profundo. Só que esse lugar profundo, ele já está dentro de nós, totalmente disponível. Só que sim, ao longo da vida, nós, por crenças, por convicções, por condicionamentos, muitas vezes entulhamos essa fonte e achamos que temos que nos esforçar para encontrar. Mas, na verdade, a gente tem só que se abrir para ela se manifestar. Por isso que é olhar para dentro cada vez mais, olhar para dentro de si mesmo. Por isso a importância da gente estar presente, da gente fazer de novo a meditação, da gente contemplar a natureza, da gente estar em silêncio. Então, todas essas ações nos levam a sentir e perceber esse lugar abundante, né? Essa consciência que gera tudo, que domina tudo, que governa tudo, né? E que, ao mesmo tempo, esse tudo está dentro de nós, né? Nesses né? Não fragmentos, pequenos seres, né? Que nós somos desse grande todo. Então, existe sim um esforço inicial, eu acho, voltando um pouquinho, existe um esforço inicial, mas o esforço inicial sim. vocês já tiveram. Sabe por quê? Vocês já tiveram? Porque vocês estão aqui. Mas é difícil. Sabe o que eu chamo de esforço, Anderson? Você lembra que você comentou que você estava na viagem, de repente veio um pensamento e tal? Então, hoje você consegue enxergar este pensamento a partir do momento que você vem praticando esses exercícios há algum tempo. Para nós que estamos iniciando esse esforço através, né, desses nossos encontros, durante um dia, eu falo por mim, tá, pessoal? Vem N pensamentos que você tem que se esforçar para você eliminá-los, né? E como que você pode eliminá-los? No meu caso. Então, eu penso que eu sou maior do que aquilo, que eu posso mais do que aquilo, que eu sou capaz, porque na verdade nós somos a essência dele. Então, esse exercício diário, né, de você conseguir, vamos chamar controlar, vai entre aspas, no início para nós, pelo menos para mim, repito, é, é cansativo, é desgastante? Mas ao final do dia, você se sente com a missão cumprida, você se sente, hoje eu tive um bom dia. Muito legal o que você está falando, porque eu vou poder esclarecer mais uma coisa. Sim, Você vê que há esforço de eliminar os opa. pensamentos. É como se Uhum. estivesse brigando com os Uhum, tem pensamentos que ter. negativos, onde o pensamento positivo eu quero e o negativo eu não quero. É muito legal o que você falou, porque, óbvio, todos nós vivemos isso em algum nível, né? Uhum. Agora, o que realmente a gente tem que fazer é
não lutar contra esses pensamentos negativos. Porque se eu lutar contra os negativos e ficar só atrás dos positivos, eu vou odiar os negativos e isso vai influenciar no meu humor, vai influenciar no meu dia a dia e eu vou ficar A cansado. lei da aceitação. Exato. Então, Uhum, assim, o que que a gente faz? Aí eu trago de novo uma frase do apóstolo Paulo, quando ele falou assim: tudo que é submetido à luz vira luz. Então, quando se apresenta um pensamento ruim, quem é a luz? Você é a luz. uhum. Então, quando você observa só isso, sem julgar, observa o pensamento, é como se estivesse olhando para um urso, olhando para um leão, né? Quando você olha para ele, sem julgar, sem emitir comentário, opinião, só olha, sabe o que vai acontecer? Ele vai derreter, ele vai sumir e vai virar luz. Então, isso é uma prática, então, agora que a gente está aqui frisando, muito, muito importante para vocês começarem a fazer desde já, a hora que aparece. É muito legal porque você já está percebendo os pensamentos. Isso já é um despertar maravilhoso, porque 99% das pessoas nem percebe isso. E também não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém porque a gente está dentro de 1, 2, 3%. Não é isso. Uhum, Mas uhum. é uma realidade. Então, só em perceber que existe os negativos já é um putz. Agora, o próximo passo, só observa. Ele vai embora. Do jeito que ele veio, ele volta. Eu ainda estou numa fase que eu converso com ele, eu explico, olha, não é bem assim, existe algo muito maior do que isso que você está me propondo e eu pretendo e vou exercitá-lo dessa maneira. Mas fazendo isso, é um gasto de energia Tremendo. que você pode economizar. Aham. E a hora que a gente começa a praticar isso com o tempo, diminui É muito, automático, muito, né? muito os pensamentos negativos que são ira, né? Ira é involuntário, repetitivo e automático, né? Esses pensamentos ira, eles diminuem muito, porque a paz que excede o entendimento, ela vai inundando a gente, né? Ela vai, é como, lembra que eu falei uma vez o exemplo do copo d'água, que eu joguei uma pedra dentro, um negócio Lembro. dentro, e o Uhum. lago, né? Você vai ampliando e virando um lago. Então, quando vem qualquer pensamento, já nem marola faz mais, você já não liga mais, porque É não, o que ele chama de conhecimento confiável, que é a última perguntinha que eu coloquei lá, porque ele diz assim, ó, é o conhecimento que se harmoniza com a lei natural, o que significa que é baseado em pensamentos positivos. Então, quando porque você assim, passa, ah, pode falar. pode falar. Porque assim, o conhecimento confiável. O conhecimento é bom, não é que seja ruim o conhecimento, a gente precisa do conhecimento, né? A questão é Eu se falo a em gente conhecimento, não isso que a gente absorve aqui, o conhecimento que nós temos na nossa consciência, sabe? Que é aquele sempre, conhecimento que já está depositado em nós. sempre vai ser bom, né? O conhecimento que vem, aí não é nem conhecimento, é sabedoria. Porque É uma palavra mais correta. conhecimento tem a ver com o tempo, com o passado, né? É uma coisa que você já tem conhecimento. Agora, sabedoria, ela vem do nada. É uma inspiração, é uma intuição. Ela vem, buf, brota, e você sabe que aquilo é aquilo, mesmo nunca tendo sido ensinado sobre aquilo. Vem uma inspiração, Então, vem eu uma posso coisa que afirmar que intuição não é intuição, é sabedoria. não, a intuição é intuição, mas ela vem dessa fonte, né? Ela vem da sabedoria, ela vem da consciência, que é diferente do conhecimento. O É que conhecimento eu é não algo vejo que intuição como intuição, entendeu? Eu entendo assim, ó.
Para mim não existe a intuição. Para mim é algo que, na verdade, não é que brotou da minha intuição. Ela passou a existir porque eu consegui acionar essa caixinha chamada consciência. E lá está esse conhecimento. Na verdade, Não, a gente não está sei se falando a está mesma correto. coisa em palavras diferentes, é só uma questão de linguagem, né? Mas Tá, é isso, é a mesma coisa. É tá. acionar essa fonte, né? Tem uma passagem de Cristo que ele fala em João 4, no encontro com uma mulher samaritana, ele fala, né? Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se você beber da água que eu te dou, nunca mais você vai ter sede. Então, que Que é o água é interior essa? dela. Exato. Aí ele falou, pô, eu quero essa água Uhum. aí, me dá onde é essa água, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais sofrer na minha Está vida. dentro de nós mesmos. Está dentro de nós. Então, a Muito hora bom, obrigada. que a gente cria esse poço, né, perfura esse poço, a hora que a gente chega na rocha e penetra na rocha, buf, começa a jorrar e não para mais. Aí acabou. Acabou o sofrimento, acabou preocupação, medo, acabou toda vitimismo. Você sente e fala, meu, é demais isso, né? A gente começa realmente a viver a plenitude, né? A abundância. Mas é esse lugar mesmo, esse é o lugar que a gente está aqui escavando, né? Que a gente está descobrindo e aprofundando cada dia mais e cada dia mais vai jorrar essa água que nunca mais deixa a gente ter sede, né? Muito legal, obrigadão pelas perguntas aí, os comentários que você publicou aqui, muito bom. Bom, se não tiver mais perguntas agora, eu vou avançar aqui para a gente, pelo menos, querer fazer a nossa introdução para a nossa próxima série. Posso avançar aqui, pessoal? Então vamos lá. Aqui é o, o templo de Apolo, né? Que fica lá na Grécia, mas hoje ele não é mais assim, viu? Depois eu vou mostrar, não sei se tem aqui como é que ele é de verdade, mas lá que Sócrates, né? Foi dado a Sócrates, né? A menção dessa frase, conhece-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o conhecimento dos deuses, né? Jesus também falou, eu sou o caminho, eu sou, né? Não era ele físico, homem, Jesus. O eu sou é o caminho, a verdade e a vida. É o que a gente está descobrindo aqui, o eu sou. Buscar em primeiro lugar o reino e o mais é acrescentado, né? Buda que falou, o fim do sofrimento é a iluminação. E esse filósofo sábio chinês, né, no centro do seu ser, você tem a resposta. Então, o que nós vamos falar na série Mestre de Si Mesmo? São 10, vamos dizer assim, 10 aulas. Eu acho que não precisa ser 10 semanas, tá? A gente vai conseguir fazer em menos semanas, dando um ou dois, talvez até mais, dependendo do conteúdo, cada segunda-feira. Então, eu acho que em 4, 5 semanas a gente termina essa série, um mês, né, no caso. Então, nós vamos falar sobre dois mundos, o mundo interior e o mundo exterior. Dentro do mundo interior, nós vamos falar sobre os níveis de consciência, o quão é importante, né? A razão principal da nossa vida, né? O nosso propósito primário. A gente está descobrindo a consciência e se aprofundando. Vamos falar sobre esses dois mundos, o mundo físico, não físico, manifesto, não manifesto, horizontal, vertical. Vamos falar sobre o processo criativo, como que funciona o processo criativo na nossa cabeça. Isso aqui é muito doido.
Vai ser muito legal essa mentoria. A primeira é a criação e como superar os ambientes. E depois nós vamos falar sobre o mundo exterior, mais 6 pontos, 6 episódios aí, a abundância e a escassez. Vamos falar sobre o ponto de desconexão, onde está o ponto de desconexão, libertando-se do medo e da ansiedade. A gente vai se aprofundar mais sobre isso. Os 7 portais da abundância e vamos falar sobre outros assuntos mais compactos que eu chamei de aulas extra. Também vai ser importante, ligados ao nosso dia a dia, de como viver essa maestria de nós mesmos, né? Ter esse autogoverno, ter essa potencialidade toda sob domínio. Então vai ser uma série assim excepcional. Vai assim virar muitas chaves, serão muitos insights. Aquele desconhecido que a gente falou desde a primeira aula da potencialidade pura vai ser um pouco mais conhecido e isso vai cooperar demais com a série anterior dos Filhos da Luz para que a gente eleve ainda mais o nosso nível de consciência e crie aquilo que a gente realmente quer e viva essa vida abundante, esse desfrute, o qual a gente nasceu para viver junto com os nossos mais próximos, principalmente nossa família, e daí, quem sabe, também levar para muito mais pessoas. Tá bom, pessoal? Então, essa é a introdução já está dando aí. Quanto tempo? 8h40. Para vocês são 9h43, né? Já vai dar 2 horas de aula, acho que foi bastante, né? Eu vou. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, aí fica à vontade. Mais uns 10 minutinhos no máximo para a gente encerrar, porque já está ficando tarde, né? Hoje estendeu um pouco mais, né? Desculpa, a gente tem feito 1 hora, 1h30, já está 1h43 aqui. Mas me conta aí o que vocês pegaram hoje de insight, gostaram, não gostaram? Se o Alfredo puder tirar uma foto aí também, todo mundo, para a gente depois colocar lá no Instagram, dessa Maravilha. retomada da Deixa eu só nossa botar aqui a tela mentoria. certinha. Estou configurando a tela aqui. Deixa eu só pausar a gravação. Tá bom. Stop recording.